Então, aí, continuando aqui a apostila, falando sobre a história de Jefter. Aqui diz assim: o que é o sentimento de rejeição? A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. A sensação de ser rejeitado, assemelhar a ser jogado na lata do lixo da vida, é algo que machuca e deixa marcas que perseguem o indivíduo ao longo dos anos, condenando a um estado permanente de medo, tristeza e isolamento. Gênesis 3, 9 e 10. A rejeição na história da vida da pessoa. Rejeição internalizada, né? Rejeição externalizada. Entretanto, o sentimento de rejeição também pode ser externamente externalizado. Nesse caso, a pessoa canalizada a agressividade para fora, como um mecanismo de defesa. Isso é para defender-se da carência afetiva causada pela rejeição. A pessoa adota comportamento agressivo e arredio justamente como estratégia para não mostrar sua fragilidade. Muitos são os exemplos de pessoas agressivas, soberbas, maledicentes ou aproveitadores que, na realidade, encontram nessa atitude que humilham, agridem ou tiram vantagem do outro, uma forma de lidar com seus próprios sentimentos de rejeição. Gênesis 37, 18, versículo 20. A história de Jefter. Jefter era rejeitado e aparentemente destinado a ser infeliz. Ele era um homem valoroso, filho de um cidadão influente, porém sua mãe era prostituta. Portanto, seu nascimento não estava nos planos de seus pais. Ainda no ventre de sua mãe já carregava o estigma de ser filho ilegítimo e nada poderia mudar esse fato, mesmo antes de nascer já fora rejeitado. Juízes 11, versículo 1. Jefter e seus irmãos. Além de ser rejeitado pelos pais e pela sociedade, antes mesmo do seu nascimento, Jefter enfrentou mais um momento difícil quando era jovenzinho. Foi expulso por seus irmãos mais novos, Juízes 11, 2, e os moradores da cidade, movidos pelo preconceito, apoiaram tal decisão. Ninguém moveu uma palha em seu favor. As consequências da rejeição da vida de Jefter. Na vida de Jefter, aos traumas antigos somavam-se aos novos. Era rejeição sobre rejeição, empurrando na direção perigosa de uma vida dominada pela revolta. A Bíblia diz que ele fugiu para a terra de Tobi. Juízes 11, versículo 3. Os sucessivos golpes haviam transformado Jefter num homem revoltado. Ele enveredou pelo caminho do crime. Formou um bando com outros tão amargurado quanto ele. Dificuldade em lidar com a autoridade. Os que sofrem de sentimento de rejeição geralmente têm um comportamento negativo em relação à autoridade. Costumam se revoltar contra alguém que lhe tenta impor algo limite, pois entendam isso como sendo mais um ato de rejeição a seu respeito. Em nenhum momento Caim aceitou que o Senhor tinha rejeitado a sua oferta, por suas obras eram mais. 1 João 3,12. Mas entendeu que estava sendo rejeitado, irando-se fortemente. Gênesis 4:5. Não reconhecendo a autoridade do Senhor em sua vida. Em nossas igrejas, quase sempre nos deparamos com pessoas que agem dessa forma, não aceitando a autoridade dos pastores e líderes. Gênesis 4, 7, 8. Sentimento de rejeição na igreja. O sentimento de rejeição tendo a aflorar um momento em que nos sentimos confrontados com alguma situação que nos faça sentir preferido, ou menosprezado em relação a algo ou alguma pessoa. Esse sentimento tem afligido muitos cristãos. Alguns se têm esquecido do que são filhos de Deus e que nada os poderá afastar do grande amor que o Senhor expressou por eles. Romanos 8:39. Esses irmãos tentam de todas as maneiras serem dotados e buscam um reconhecimento, muitas vezes com atitude que prejudicam os outros. Visam a glória humana, esquecendo de que quem nos glorifica exalta o Senhor. Sentimento de rejeição pode ser perigoso.
Em alguns casos, o sentimento de rejeição pode se tornar uma arma perigosa, visto que o indivíduo, por se achar rejeitado, pode entrar em disputa contra aquele que ele pensa que o rejeitou. Lucas 15, 28. No entanto, nem sempre a disputa é maldosa, ao se colocar em disputa com alguém. Vamos ver se o vídeo vai dar. Deus nunca se esquece. Através do profeta Isaías, o Senhor nos dá a certeza de que nunca se esquecerá do seu povo. O profeta usa a figura da mãe para exemplificar a profundidade do amor de Deus em relação ao seu povo. Isaías 49, 15. Jamais seremos esquecidos ou desamparados. Assim não há razão para nos sentirmos rejeitados. O caminho para a cura está em crermos que Deus se importa conosco, apesar das nossas imperfeições. Ele nos ama profundamente. Antes de sermos concebidos do ventre materno, fomos gerados no coração de Deus. Como combater o sentimento de rejeição? A rejeição é um dos males emocionais mais comuns em nossa sociedade. Vivemos num mundo agitado, desumano, materialista e consumista, e trata os indevidos como se fossem mercadorias. Ainda que todos rejeitam uma pessoa ou não percebam seu valor, Deus valoriza o homem criado à sua imagem, semelhança, e não desiste, pois acredita em seu potencial e tem projetos maravilhosos para a sua vida. Conclusão. O sentimento de rejeição pode ser provocado por diversos motivos. Alguns deles foram citados nesta lição. Contudo, nenhum deles é suficiente para vencer o poder de Deus na sua vida do servo fiel, que tem certeza das promessas de Jesus. Mateus 11, 28. Como uma orientação profissional terapêutica, o indivíduo obterá os meios necessários para ficar firme na presença de Deus. Vamos lá, pergunta número 1. Cite pelo menos 2 situações que dão origem ao sentimento de rejeição. Número 2. Por que Jefté foi expulso por seus irmãos? Número 3. Como deve ser combatido o sentimento de rejeição no crente? 4. O que pode acontecer com as pessoas que estão à volta de quem sofre de sentimento de rejeição? 5. Quais as 2 formas de canalizar o sentimento de rejeição? Então, essa apostila não é difícil, é fácil, né? Não dá para me explicar totalmente porque o vídeo, ele, né, tem que estar correndo com o vídeo, porque megabyte é pouco. Mas é isso, né? O texto áureo está em Juízo 11, 21. E vamos estudar, né? Vamos ver se a gente pega alguma coisa sobre as perguntas, não é difícil. Aqui, falando de Jefté, né? Sabemos que ele era filho de uma prostituta, mas ele era abençoado por Deus, né? Foram logo chamar ele, né, para encarar a batalha. Então, pelo menos 2 situações, né? Então, aqui nós vamos estar dentro da apostila resposta. Por que Jefté foi expulso? Né? Por quê? Né? Era filho de uma prostituta, seu nascimento não estava nos planos de Deus. Como deve ser combatido, né? Aí está tudo dentro da apostila. E eu desejo boa sorte para todas vocês do grupo que estão estudando esse curso Estudo Teológico Embaixador de Cristo. Uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus. No próximo vídeo estaremos com um pequeno fundo musical para dar um impacto.